Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Telas. A manipulação de informações que gera prejuízos morais e financeiros é o tema do programa de hoje. Acompanhe. Popularmente conhecidas no Brasil por fake news, as notícias falsas são classificadas como a distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, rádio, TV ou ainda online nas redes sociais, nas mídias sociais. Publicada com a intenção de enganar a fim de se obter ganhos financeiros ou mesmo políticos, uma fake news pode gerar sentimento de revolta, que é amplificado, quando se verifica preconceitos e discurso de ódio. Apelidada de Lei das Fake News, o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados já foi aprovado no Senado Federal no dia 30 de junho para a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O tema que ganha cada vez mais destaque e precisa de debates como este de hoje. Não é mesmo, Dani? As pessoas estão se envolvendo cada vez mais por elas. Como que você vê a questão das fake news e se a atitude em transvestir a informação e proliferar é muitas vezes estimulada por sentimentos? Eu quero até começar dizendo que o mais interessante desse tema é pensar que ele é uma subversão da lógica. Porque se nós pensarmos que uma notícia, ela impreterivelmente precisa ser verdade, baseada em fatos, quando eu tenho uma falsidade propagada, as intenções por trás dela podem ser motivações de maldade, de ignorância, de ingenuidade, As fake news, eles são conteúdos com o objetivo claro de desinformar. Imitam o formato das notícias para forjar credibilidade e são conteúdos pensados para viralizar na internet. Pode ser desde uma invenção total, eu invento uma mentira e dou um jeito de espalhar. Pode ser parcial, uma mescla onde eu trago um fato fora do contexto e misturo com invencionice. Por exemplo, eu pego uma foto antiga, lanço como se fosse agora e passo isso adiante. E pode ser ainda um jeito de enganar, de induzir ao erro, como você também falou, que é feito de forma deliberada e ardilosa, com a finalidade do mal feito. Não tem nada de bem aí, Total intenção. Isso, total intenção. Como o surgimento das deepfakes, que são manipulações digitais de voz e imagem, que fazem o rosto ou a voz de uma pessoa dizerem coisas que ela não disse, faz parecer que ela disse o que não disse. E tudo é criado tecnologicamente para parecer real. Em todos esses casos, seja uma invenção total, uma invenção parcial ou a indução ao erro, eu entendo que existe uma intenção perversa, então existe uma maldade. Mas a pergunta que você me faz é, por que nós nos deixamos envolver por essas notícias, por essas informações falsas, Eu selecionei alguns pontos, eu acredito que exista muito mais do que isso, mas é uma forma da gente iniciar essa reflexão. E a primeira coisa é que nós somos vítimas do nosso imediatismo, do imediatismo dos nossos tempos. Muitas vezes a gente lê só o enunciado e se dá por satisfeito, e esse enunciado ele pode ser um recorte, o fato real, ou nem isso, pode ser uma distorção total da informação. O que muitas vezes não tem nem a ver com o texto, Não tem nem a ver com o texto. É como se fosse uma armadilha mesmo e a gente cai porque a gente quer consumir coisas prontas, coisas rápidas. Bem lembrado. É muito rápido, sem qualquer análise. Esse que é o grande problema. Isso, O segundo ponto é que muita gente se informa por meio de WhatsApp e redes sociais. E aí a fonte são as pessoas que nós convivemos e confiamos. Imagina, meu filho vai passar uma notícia falsa para mim, minha irmã, minha amiga, Mas, na verdade, nós não nos preocupamos com as fontes das nossas fontes. Isso vai sendo replicado e essa notícia vai sendo distorcida e completamente equivocada. Um terceiro ponto que é muito importante a gente atentar é que opinião não é verdade absoluta.
Então, muitas vezes eu me identifico com alguma informação, eu posso até concordar, mas se eu não checar, se eu não escutar, não adianta eu me basear no que eu gosto ou no que eu não gosto. Eu tenho que procurar entender o quanto isso é relativo dentro daquele fato grande, daquela notícia. E a quarta razão, que para mim é muito contundente, é que existe um componente na nossa educação que é o medo. E por medo de que os outros passem por situações difíceis, a gente acaba levando a notícia adiante, né? Por medo que o pior aconteça. Eu vou dar um exemplo que há mais ou menos um ano circulou pela internet o vídeo de um sequestro que acontecia no estacionamento de uma farmácia. Era uma farmácia, uma rede, então ela existe em várias cidades. Todo mundo reconhecia a bandeira e todo mundo que compartilhava a notícia jurava que era a farmácia do bairro, que estava ali do lado. Então, se fosse em São Paulo, era em São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, enfim. Eu lembro bem disso. E parece que, de fato, a coisa aconteceu no litoral. Mas a questão é, todos nós vamos à farmácia, todos nós temos pessoas que nós amamos e que nós queremos que tomem cuidado quando cheguem ou saiam dos lugares. Então, a gente passa essa informação no sentido de alertar, mas ela não é verdade. Ela não é uma verdade total, é uma coisa que aconteceu em um outro lugar. Então, conduzidos pelo medo de que aconteça com alguém próximo, a gente acaba sendo também um veículo de disseminação de notícias falsas. E talvez o próprio alerta fique em segundo plano e para falar que foi aqui perto, cria todo um boato. Um alarmismo, né? Então, eu imagino, assim, eu penso que nós temos muitos meios de combater essas notícias falsas, e eu acho até que nós estamos nos organizando e até avançando em direção a isso. Mas ainda tem uma longa trajetória pela frente, não é, Zezé? Eu queria até que você falasse um pouco como você tem visto esse fenômeno na comunicação. Dani, eu tenho procurado analisar, né, a questão das fake news, e eu vejo que há muita confusão, inclusive, e não só a confusão sobre o que é fake news, mas certa generalização, porque hoje parece que tudo virou fake news, né? Por exemplo, sabia que há diferença entre o que é uma notícia errada e o que é fake news? Né? Porque uma notícia errada é um equívoco, né? Muitas vezes sem a intenção, mas às vezes você pegou de uma fonte, você acabou colocando uma determinada informação, mas você tem condição, nesse caso, de identificar o responsável. Né? E reparar, né? E tem até um CNPJ por trás disso. Então, você leva, chama atenção. E eu fiquei pensando, né, quando estava analisando que eu ia abordar sobre isso, eu fiquei lembrando que, inclusive, os veículos de comunicação, que muitas vezes cometem erros, equívocos, geralmente a gente acredita aí que há erros até de fontes de informação, né? Às vezes pode até ter uma certa intenção por trás, mas há veículos que, inclusive, criam setores para justamente observar isso. É a função do ombudsman de alguns veículos que a gente conhece, né? Que justamente aponta erros cometidos dentro da própria redação. A Mari consegue falar até melhor sobre isso. Não, tá bem explicado, isso mesmo. Já as fake news, né, elas são notícias falsas que são criadas deliberadamente, né, deliberadamente. E geralmente, por trás tem uma intenção, né, uma intenção, às vezes comercial, porque muitas vezes você tem até uma manchete de alguma coisa que você vai ver o conteúdo, não é aquilo, mas te chama a atenção, justamente levando para uma questão de venda de um produto, ou uma questão política. E que costuma utilizar, em muitos casos, até a Deep Web. Né? O que é a Deep Web? A Deep Web é a camada da internet que não pode ser acessada através aí dos mecanismos de busca. Você não consegue encontrar quem, muitas vezes, plantou essa notícia. Eu vou brincar aqui para dizer que a Deep Web
É o lado oculto da força. Tá? E é possível até confirmar se a notícia é falsa, né? Verificando, por exemplo, a fonte de informação, algumas dicas que você também já mencionou, né, Dani? Mas lendo não só o título, a gente não pode se deixar levar só pelo título, a gente tem que ver o conteúdo como um todo, saber se está associado. É bom também verificar se os autores, né, a quem está sendo atribuída a autoria da notícia, realmente existem, e se eles são confiáveis, tá? Vale ainda procurar outras fontes, né, para confirmar, né, a veracidade daquela notícia, ver a data da publicação, que você também mencionou. Às vezes você usa uma matéria de tempos passados e que já não cabe para aquele contexto, né? E também se a história está atualizada. Um outro ponto que vejo assim como muito importante para a gente observar, e que tem sido muito utilizado, é ver se a notícia não é, na verdade, uma piada, uma sátira, né? Que às vezes você transforma, tem até hoje quem explore isso, né? Criando brincadeiras, e às vezes o pessoal entende como sendo uma verdade. Né? E temos também que tomar cuidado para que nossos ideais, de uma certa forma você também já falou sobre isso, mas nossos ideais, eles não afetem nosso julgamento, né, sobre aquilo que a gente está vendo, sobre aquela notícia, porque às vezes nós vamos compartilhar justamente porque aquela notícia se aproxima muito daquilo que a gente acredita, mas só que a gente não checa. Uhum. Então, é importante confirmar se a informação tem realmente fontes de conhecimento independentes. E, aliás, vocês sabem que têm sido criados alguns sites, né, de checagem que são muito interessantes, como... tem uma infinidade sendo criadas, mas tem a Agência Lupa, tem Redes Cordiais, tem também Aos Fatos, deixa eu pensar, que o UOL Confere. A gente vai colocar aqui ao longo do programa. É bom o pessoal ver, né? Boatos.org, enfim. Eu acho que é uma contribuição muito legal que esses sites têm dado para verificação. Zezé, mas, oi. Se você me permitir um comentário, eu acho que, de certa forma, o que nós conseguimos chegar aqui num ponto comum é que ação e reação partem do mesmo lugar, né? Porque tanto aquilo que me motiva, os sentimentos que me nutrem para passar a notícia adiante, são os mesmos que, se eu conseguir centrar em mim e rever essa posição, eu vou combater e evitar passar a notícia adiante, né? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer centrar em si e mostrar que nós também somos responsáveis por esse mecanismo de fake news, a gente consegue adiantar uma grande parte desse processo, né? Porque aí envolve uma questão de responsabilidade, que, aliás, acho que a gente vai ainda falar, né, no programa. Sim. Mas, Mari, se discute muito, por exemplo, a questão das redes sociais, né? As redes sociais, elas estão aí no centro dessa discussão. E das plataformas, como que elas se precisam ser regulamentadas, reguladas? Como é que você vê essa questão de punir, né, por fake news? Você acha complicado isso? Como é que a gente pode analisar um pouquinho essa questão? Acho que está bem na pauta, né? Total, né? Quanto mais com esse projeto de lei. E eu acho que tem que ter muitos cuidados quando se fala, né, de regulamentação das plataformas. Por quê? Porque aí a gente pensa e até fica temeroso com relação à privacidade e também à liberdade de expressão. Ou seja, pode ser que uma lei, esse projeto de lei vá virar uma lei, acuse um efeito contrário, mostre que é um retrocesso em vez de ser um avanço. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. E essas plataformas, a gente vale lembrar que elas não são veículos de imprensa, não é? Onde são geradas as informações, rádio, TV, jornal e as redes sociais, mas elas não são veículos de imprensa. E as plataformas são usadas pelos veículos de imprensa para anúncios.
Eles se utilizam das redes sociais para divulgar, né, material, seus programas, seu conteúdo, seus jornalistas, seus textos, mas elas é para anúncio. Então é muito complicado atribuir essa gerência para as plataformas. Extremamente complicado. Então é uma questão que a gente tem que discutir muito até virar lei. Eu acho que tem muito debate ainda e cabe aqui no Entre Telas a gente também trazer esse debate, essa reflexão para você que está nos acompanhando. E muito importante prestar atenção que o foco é a investigação, ou seja, regulamentar a questão do uso dos robôs, não é? Também as inúmeras contas criadas fora do país. Eu acho que o projeto tem que mirar para aí, não nas plataformas, né? Claro, tem que contemplá-las de uma forma mais amena, né, do que essa questão da investigação. Cadê esses robôs? Quem são essas inúmeras contas? Chegar no foco, eu acho que envolve muito mais um trabalho de polícia, né, do que qualquer censura, vamos dizer assim. Eu acho que são coisas distintas, né? Sim, mas assim, vejo como a questão é um caso de polícia mesmo, né? Eu acho que a gente tem que deixar muito claro, porque senão entra naquela história até do cancelamento, do julgamento, né? Muitas vezes sem base também, sempre tem essa questão. Mas, por outro lado, eu vejo que existe uma questão de responsabilidade, assim como na relação com o consumidor tem que ter uma responsabilidade em cadeia. Todos são responsáveis, né, pelo processo, inclusive nós. Responsáveis no processo de educação, não na punição, né, Zé? O problema é a punição, não a questão das plataformas, não é elas que vão acabar indo atrás, mas elas podem direcionar, mostrar, não é isso? É um trabalho em conjunto, né? Tem que ser parceira nesse processo, né? Oi, Dani. Educação midiática, né? Com certeza, é fundamental. Isso, tanto tem que ter educação para quem é profissional da área, como para os usuários, né? Todo mundo tem que passar por esse processo de educação para fazer bom uso das vantagens que tem de se participar das redes sociais. Então eu acho que, fechando as plataformas, né, nessa questão de discussão do projeto de lei, a gente tem que combater a mensagem abusiva e o conteúdo falso, ilusório. É isso que tem que se mirar, né? Ficar ali toda hora prestando atenção e investigando. A gente sabe também que tem uma campanha aí quanto às eleições municipais rolando, né? Mostrando os efeitos das fake news e o quanto é importante na hora de decisão do voto, do acompanhamento do candidato, enfim, eu acho que tem muita coisa surgindo para despertar tudo que vocês disseram hoje, que são essas ferramentas que a gente tem para poder investigar a gente mesmo, aí não precisa ter um caso de polícia, mas a gente mesmo pode investigar essa fake news ou o conteúdo que esse candidato está passando aí com uma questão tão particular que vem aí com as eleições municipais. É isso mesmo. Não é? Exatamente. Eu acho que vale a gente ressaltar uma coisa que você colocou no início, que é a disseminação do discurso de ódio, que muitas vezes é ele que alimenta, né? No cenário político isso é muito fácil de enxergar, mas tem em outras questões também, né? Se eu pertenço a um lado, ou se eu apoio um lado, eu vou automaticamente mirar o outro para querer derrubar e fazer coisas ruins. E a gente precisa, então, combater isso, ter uma visão crítica e uma educação para não deixar isso proliferar. E eu acho que isso é, talvez, o passo pessoal, né? Essa responsabilidade que a Zezé falou, de olhar primeiro para a gente, como é que eu ajo na rede social, como é que eu ajo recebendo uma notícia, consumindo uma notícia, e aí eu vou multiplicar isso para as pessoas que convivem comigo. E a gente tem que enxergar essa lei, todo esse movimento de uma outra forma, não é, Zezé? Eu me coloco no lugar também das vítimas, né, de uma ofensa. Aliás, todos nós somos passíveis disso, né? De uma ofensa, uma mentira na internet, e que precisa de um amparo legal também, para se coibir esse tipo de prática.
E a gente sabe que o Código Penal, ele inclusive tem sido utilizado, né? Já tivemos aí alguns casos que o pessoal até que chegou a compartilhar, acabou fazendo alguma atividade comunitária, né? Mas foi observado. A lei seja muito útil para o cidadão, né? Porque ele vai acabar, de uma certa forma, se obrigando a observar mais aquilo que ele compartilha, para que ele tenha mais certeza de que é verdade. É a mesma questão do cinto de segurança. A gente só passou a entender que ele era necessário a partir do momento que virou lei, né? E o quanto... Eu vejo que é assim, a gente começa a duvidar mais, sempre, aliás, né, do que a gente recebe, vai procurar comprovar a notícia, vai ser um exercício de aprendizado. Eu acho que a gente vai ser educado para isso. Em geral, eu vejo que as fake news, elas apresentam alguns erros que a gente vai captando, né? Por exemplo, é comum ter erros ortográficos, observem isso. As informações são desatualizadas, como a gente já mencionou. Os conteúdos geralmente são muito apelativos, né? E com pedidos de que a gente compartilhe logo aquela informação, tome cuidado. Uhum. E esse tom alarmista está sempre muito presente. Então, o ideal seria que houvesse uma educação, né? A gente volta para a base da educação. A educação, que a Dani também já mencionou aqui, né? Para o uso da internet. Você falou a questão do cinto de segurança. O que me remeteu? A questão da influência dos meios de comunicação em levar essa discussão. O próprio TSE, como eu comentei, que está fazendo um vídeo quanto às fake news para as eleições municipais, é prova disso. Você soltar uma campanha que, olha, fique atento, em alerta quanto às fake news, e trazer como uma campanha pública através dos veículos de comunicação, tem todo sentido, né, Zezé, no processo. Você não acha também, Dani? Nossa, a comunicação ela é fundamental, né? Ela vai complementar muito o processo de educação. E a gente funciona muito dentro dessa cadeia de exemplos, né? Campanhas, como a gente disse, a gente tem sites hoje para verificação, ou seja, a gente tem que fomentar, como a gente está fazendo aqui. Sim. Agora, a gente também tem que reconhecer, voltando até um ponto que a gente já tratou aqui, que a tecnologia ela avançou, mas não houve avanço proporcional da educação. Olha só, muitos temas nossos estão batendo nessa tecla, né? O ser humano, eu vejo assim que ele ainda tem muito que evoluir nesse sentido. Aí até eu resgatei aqui uma frase que eu gosto, já usei há muito tempo, né? Que é de um autor chamado Antônio de Andrade, e que ele diz o seguinte, que a tecnologia não é boa nem má, é a sua utilização que lhe dá sentido ético, né? Enquanto não temos educação, infelizmente é preciso ter lei e punição. É o novo que chega, né, Dani? Estamos esperançosas, todas nós. Com certeza, eu acho que o movimento de reflexão sobre isso, né, o fato desse tema estar tão em voga, o tempo todo as pessoas voltando nisso, querendo saber um pouco mais, eu acho super positivo. O que só nos faz crescer e ir adiante, né, se nós ficarmos atentos e prestarmos atenção no outro, mas na gente também. E não acionar só o piloto automático, né? Passar realmente a refletir sobre isso. Exatamente. Está na mão também dessas gerações aí futuras, né? Às vezes cito educação, eu vou a fundo e levo também para gerações futuras que também, com essa questão do digital e das fake news, acho que estão um pouquinho, eles estão antenados, viu? Acho que a gente tem também que aprender aí com as futuras gerações. Eles são mais sábios para identificar, eu acho. E eu vou dizer uma coisa. Eu gosto de um cantor, né, um compositor que eu sempre gostei muito. Eu acredito na rapaziada. Por aí, eu também. E você aí do outro lado, já compartilhou alguma fake news? Ou mesmo sabia ser uma e acabou compartilhando mesmo assim, acabou curtindo? Fique esperto, hein? É bom ficar esperto. E na dúvida, como a gente já disse aqui no Entre Telas, não compartilhe, ok? Semana que vem, meninas, a gente tem um novo encontro. Muito obrigada!